Qual foi o disco mais vendido de 1993? Letra A, Janet Jackson com Janet. Letra B, Aerosmith com Get a Grip. Letra C, Mariah Carey com Music Box. Ou letra D, Nirvana com Inútero. Gaia? O disco do Nirvana, o Inútero. Errado, a resposta correta é a letra C, Mariah Carey com Music Box. O Nirvana vendeu 7 milhões de unidades, enquanto Mariah vendeu 30 milhões. Por Deus, é um número muito gritante. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente volta 30 anos no tempo para conversar sobre os melhores discos de 1993. E para fazer essa jornada em direção ao passado, a gente tem a volta dela. Gaia Passarelli, seja muito bem-vinda de volta. Oi, gente. Adoro estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Muito bom. Mas antes o que, meu amigo Renan Guerra? Bom, antes você pode seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm, no Instagram e no Twitter. A gente sempre espera seus comentários por lá após todos os episódios. E além disso, você pode apoiar a gente a partir de R$5 no padrim.com.br/podcastvfsm. Você tem acesso a muitos conteúdos com bastante antecedência. A gente tem um grupo fechado para apoiadores lá no Telegram. Eles recebem todas as nossas gravações com bastante tempo. Já tem várias coisas que saíram adiantadas. Tem mais de um mês de gravação já adiantada lá. Muitas surpresas por lá. E além disso, eles também podem conferir a nossa gravação ao vivo. Hoje a sala está cheia aqui, não é, Kleber? Hoje nós temos a presença do Henrique Almeida, do Gabriel Cordeiro, do Gabriel Benevides, do Jefferson Kozenieski, do Pedro Carvalho, da Beatruzes, da Laura Machado, que falou que é a primeira vez que está participando aqui, seja muito bem-vinda, e do Fabrício Neri, que voltou recentemente de um passeio pela Califórnia. Eu vi o Instagram lá, chique. Meu Deus, ele está stalkeando você. Além disso, você também pode seguir as nossas playlists lá no Spotify. O Nick sempre atualiza com todas as indicações que a gente dá durante a semana. E é isso. Boa. Vamos falar sobre música, gente? Bora. Vamos. Gaia, a gente sempre lança essa pergunta quando a gente volta no tempo. Onde você estava e o que você estava fazendo no ano de 1993? Em 93 eu era adolescente, né? Deixa eu ver. Eu tinha 16 anos. Nossa, gente, eu tava vivendo baby. muito a vida. Eu tava assim, on fire. Com os 16 anos, as coisas estavam acontecendo muito. Sou muito adolescente dos anos 90, né? Então, deixa eu ver, com 16 anos, acho que ainda não rolava, mas estava para rolar uma coisa que foi muito importante na minha vida, que foi o Hell's Club, que foi o primeiro after hours do Brasil, que funcionava ali no Colômbia, mas na esquina da Augusta com os Estados Unidos, ficava imediatamente ao lado de uma delegacia e começava às 4 da manhã. Mas eu já estava começando o envolvimento com música eletrônica, que é o que, enfim, eu tenho meio duas fases assim, de música. Eu gostava muito de soul antigo, esse rolê. Ia numas show em casa de jazz, shows de blues, essas coisas. E daí, de repente, eu descobri techno e passei a próxima década completamente imersa nesse rolê, assim. São um pouco extremos. Nossa, maravilhoso. Tudo aqui em São Paulo, né? Isso que você estava falando, ali, você falou na esquina da Augusta, né? Tudo aqui em São Paulo. Eu sou nascida em São Paulo, morei aqui a vida inteira, então tava super aqui. Perfeito. Agora, anos 90 em São Paulo, meio selvagem, né? Tipo, não tinha muita lei. A gente, menor de idade, entrava nos bares. Com 16 anos eu tava trabalhando no Cais. Era isso, que era um bar de rock ali na Praça Roosevelt. Eu servia cerveja nas madrugadas. Gente, que menor de idade ainda, por cima, servindo cerveja. Ninguém se importava. O conselho não tava nem aí nessa época. Não. O conselho do telar nem funcionava. E você, Renanzinho, você já era nascido em 93? Não, eu estava nascendo. Eu nasci em fevereiro deste ano, eu era apenas um bebê. Não tenho que contar de 93. Então, zero memórias, zero recordações. Só aquelas que a gente cria a partir das fotos. Perfeito. Nick Silva, você que já era um senhor aposentado nessa época. Até eu também tenho zero memórias, porque eu tenho zero memórias de vários anos, mas eu tinha 4 anos na época e eu sei lá o que eu fazia na época. Não, esse foi o meu primeiro ano que eu quebrei um braço. E aí eu quebrei um braço. Primeiro você quebrou muitos braços? Eu quebrei com 8 anos também, aí eu pensei que eu estava numa espécie de maldição. Aí com 12 eu fiquei com muito medo, assim, eu passei o ano
Assim, completamente, tipo, sem fazer nada. Mas enfim, história pra outro dia. Perfeito. E você, amigo Kleber? Eu tinha 3 anos, poucas recordações. Eu acho que a mais marcante era... A minha mãe deu um trilho de cortina pra eu brincar. Tipo, uma das Meu coisas que as Deus. mães davam. E aí eu lembro que a minha irmã tentou tomar esse trilho e ela puxou e eu puxei. E ela caiu e cortou a cabeça num toco de tijolo, assim, de resto de tijolo. Então essa é a recordação mais forte que eu tenho. Ela ficou Por Deus. um furacão na cabeça, assim. E eu lembro que eu tentava botar o sangue de volta pra ver se voltava e fechava o Violência buraco. familiar. Muito louco, assim. A gente lembra disso até O hoje. ela tem um conselho corte, também não né? estava presente nessa Não, memória. era eu, No ela interior e não tem. não tinha. Era eu, ela e uma empregada em casa lá que minha mãe deixou e, tipo, se vira, assim. Foi isso. Mas vamos ver o que estava rolando no ano de 1993. Em 1º de janeiro, como efeito da Revolução de Veludo, que eu achei esse nome sensacional, a Tchecoslováquia divide-se, dando origem à República Tcheca, hoje Tchequia, e a Eslováquia. Em 9 de janeiro, a dupla sueca Roxette se apresenta na série MTV Unplugged e eles são os primeiros artistas naturais de um país cuja língua oficial não é o inglês a se apresentar no programa. Embora eles cantassem em inglês, eles são suecos. Em 12 de janeiro, a gaúcha Leila Schuster é eleita Miss Brasil 1993. E em 20 de janeiro, o Bill Clinton toma posse como 42º presidente dos Estados Unidos. Ele que veio ali logo após o George Bush. Em 20 de janeiro, morre a Audrey Hepburn, ela que foi uma atriz e atuou como causas humanitárias aí pelo mundo. Em 21 de janeiro, nasce Jupe do Bairro, e aqui tem início uma série de nascimentos malucos, porque tem muito nome da música pop e nomes importantes da cena brasileira que nasceram no ano de 1993. Em 6 de fevereiro, nasce Tinashe, atriz e cantora norte-americana. No dia 21 de fevereiro, a Organização das Nações Unidas declara todo dia 22 de março de cada ano como sendo o Dia Mundial da Água. E, pelo menos aqui no Brasil, o Planeta Água, do Guilherme Arantes, vira o hino não oficial e todas as crianças nas escolas eram obrigadas a cantar essa música maldita todo ano, todo Clássico, dia da clássico. água. No dia 26 de fevereiro, rola o ataque à bomba World Trade Center. Era o início de uma série de ataques que culminaria posteriormente no atentado terrorista de 11 de setembro. Em 22 de março, a empresa de hardware Intel lança o primeiro processador da família Pentium. Olha só, ainda ali 30 anos. No dia 14 de abril de 1993, é fundada a banda Backstreet Boys, dando início ali a um sucesso gigantesco dessas boy bands dos anos 90. Em 16 de abril, nasce o Chance the Rapper, que é nosso querido rapper estadunidense. No dia 21 de abril, tem um fato curioso que é a realização aqui no Brasil do plebiscito, onde seria decidido o novo sistema de governo que seria... gerenciaria o Estado brasileiro, e o plebiscito indicou que o Brasil continuaria a ser uma república. Na época tinha um movimento forte para ser um regime parlamentarista, e aqui começa a ter uma articulação muito grande também da volta da, entre aspas, família real, que Só os voltou a se doidinhos do articular. bairro. Tem vários. Não, mas tem várias pessoas que a gente não considera doidinhas hoje em dia e estavam fazendo campanha pela monarquia. Joga aí no YouTube que tem esses vídeos dos anos 90. Você fica assim, meu Deus, essa parecia tão querida, tá aqui defendendo a monarquia. Eu lembro super disso na TV e era uma coisa que a gente discutia. Enfim, a sociedade toda estava discutindo, assim. E tinha mesmo muita gente fazendo campanha pela volta da monarquia. Na minha casa, ninguém era partidário dessa ideia, não. No dia 7 de maio, nasce a MC Tá. No dia 26 de junho, nasce a Ariana Grande. E aí, no 23 de julho, um fato bem triste, que é a chacina da Candelária, no Rio de Janeiro, onde 7 pessoas foram mortas. E mais lá na frente, a gente vai ter outra chacina também muito impactante nesse mesmo ano. Em 1º de agosto, a moeda brasileira passa a ser o cruzeiro real, né? Então, 1.000 cruzeiros são igual a 1 cruzeiro real. E é também um princípio do que seria depois transformado no plano real pelo Fernando Henrique Cardoso. Em 6 de agosto, nasce a nossa queridíssima produtora IAEG. Em 29 de agosto acontece aí, a chacina de Vigário Geral no Rio de Janeiro, deixando 21 pessoas mortas. As imagens são bem impactantes de todos os corpos, assim, tipo, nos caixões abertos ali. Então, uma imagem bem representativa desse período. Em 31 de agosto é fundada a Organização Criminosa Brasileira, Primeiro Comando da Capital, o PCC. Tem até data aí específico.
No dia 25 de setembro nasce Rosalía, nossa querida cantora, compositora e produtora espanhola. No dia 15 de outubro, o Prêmio Nobel da Paz é atribuído a Frederic de Klerk e Nelson Mandela, por conta das articulações ali pelo fim do apartheid na África do Sul. Entre os dias 15 e 17 de outubro, Michael Jackson realiza 2 shows no Brasil pertencentes à sua segunda turnê, a Dangerous World Tour, no estádio do Morumbi. Então, assim, várias imagens icônicas desse período. No dia 31 de outubro, morre o ator River Phoenix, irmão do Joaquim Phoenix, ele que nasceu em 1970 e era amiguíssimo do Milton Nascimento. Eu acho essa história sempre muito fascinante, como eles eram amigos. No dia 1º de novembro, nasce Pablo Vittar. No dia 3 de novembro, outro grande show rolando muito forte por aqui, que é Madonna, que faz seu primeiro show no Brasil, na cidade de São Paulo, com a turnê The Girly Show. No dia 30 de novembro, nasce Mia Goth, atriz e modelo inglesa e neta da atriz brasileira Maria Gladys. Tem que sempre falar esse fato curioso aqui. No dia 2 de dezembro, morre Pablo Escobar, traficante-chefe do tráfico internacional de drogas dos anos 70, 80 e 90 e fundador e líder do cartel de Medellín. E, por fim, no dia 4 de novembro, morre um dos nomes mais importantes e malucos da história da música, que é o Frank Zappa. Vamos para os discos brasileiros, então, minha gente. Eu quero perguntar para a Gaia, da listinha aqui, qual é o seu favorito, qual que mais te chamou a atenção no ano de 1993? Eu lembro muito do Tropicália 2, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, que foi, saiu na imprensa horrores, foi muito, muito, muito falado. O disco do Chico Buarque também, o Para Todos. É que, cara, eu venho de uma casa que ouvia isso, né? Uhum. Então, esses eram os discos que acho que faziam parte do dia a dia ali. Posso puxar o meu favorito dessa lista? Pode, por favor. Sepultura com Chaos AD. Meu lado roqueiro grita aqui, porque é um disco tão fantástico. Eu acho que é o disco que meio que consolida o Sepultura não apenas dentro da cena brasileira, como na cena internacional. Tem muito artista gringo que é apaixonado pelo Sepultura. O Dave Grohl já deu entrevistas onde ele fala que o Sepultura é uma coisa que mudou a forma dele de ouvir música. Tem Refuse Resist, Territory, Slave New World, Caio Vaz. Tem uma edição desse disco que sai com Polícia dos Titãs, que é um caso raro deles cantando em português, que é excelente, assim. Um baita disco que meio que sai um pouco do thrash metal, vai mais pro groove ali. E, cara, vai abrir passagem para um outro trabalho deles fantástico, que é o Roots, que é o trabalho seguinte, assim. Então, sou completamente apaixonado aqui. Eu quero destacar dessa lista aí o disco da Maria Bethânia cantando Roberto Carlos, gente, as canções que você fez pra mim, que é uma coisa preciosa aí do cancioneiro brasileiro. Renanzinho ama, né, Renan? Muito lindo, e é o álbum dela mais vendido da história. Ele fez mais de 1 milhão de cópias, ele bateu o número de venda do Alibi. E foi tão sucesso que no ano seguinte ela lança a versão em espanhol, né, do disco, que é Las Canciones que Hiciste Para Mí. E continua fazendo sucesso. É um trabalho bem importante que várias faixas desse disco continuam sempre presentes no repertório dela, tipo Fera Ferida, por exemplo. São faixas que ela acaba retornando bastante. Eu lembro que Fera Ferida foi música de abertura da novela, né? Fera Ferida, né? Foi. E eu lembro que eu me cagava de medo daquela abertura, porque tinha eu acho que, se eu não me engano, não era ela que cantava aquela versão específica. Mas era a mesma música. Que era abertura. Que era uma abertura assustadora mesmo. Nossa, era terrível. Eu morria de medo. Criança, eu me escondia atrás da minha mãe pra não ter que assistir, assim. Eu não lembro da abertura, gente. O que é? É tipo, você acompanha num ponto de vista como se fosse um animal andando pela selva, assim. Só que, é meio escuro. É como se fosse uma pantera, alguma coisa, uma onça. É, como se fosse uma pantera, assim. E aí, assim, você não vê ela exatamente, mas você acompanha o movimento e as sombras. Então você fica, tipo, meu Deus, parece que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento, assim. Eu ficava cagado quando eu era criança. Nossa, pensando aqui, acho que o que eu mais ouvi desse ano foi o Descobrimento do Brasil. Mentira, Legionnaire. Eu fui muito Legionnaire enquanto adolescente. Acho que todo mundo passou por essa fase, né? Não exatamente é meu disco favorito deles, mas, enfim, é um disco que eu acho que eu ouvi mais aqui, desses que estão na lista, pelo menos. Eu sou completamente apaixonado. Foi o primeiro disco, CD que eu comprei, foi esse e A Tempestade.
A capa eu acho breguíssima e maravilhosa. Sim. Tem um repertório, tem giz nesse disco. Esse disco tem Vamos Fazer um Filme. É o Renato Russo. Tem 29 que é bonita também. Tem 29, é ele pós a descoberta do HIV e pós também reabilitação. Então, várias das músicas são sobre o período de reabilitação dele. Então, eu acho que é um disco muito bonito mesmo. Assim, inclusive, quem nunca ouviu Legião Urbana, eu acho que é um bom caminho pra começar, assim, que são várias músicas. Tem perfeição dentro desse disco, então, assim, só hits pra mim. Eu fui bem Legianer também, uma Aí, época, ó. mas o meu disco preferido é o anterior, que é o Quatro Estações, que eu ouvi esse é bom. muito, muito. Um que eu, quando eu era adolescente, todo adolescente é idiota. Eu amava o disco do Arnaldo Antunes, Nome, porque ele é todo conceitual. É o primeiro disco do Arnaldo Antunes em carreira solo, e ele não é exatamente um disco, ele é mais uma performance, um projeto artístico, onde ele declama alguns poemas, e o disco foi lançado também em fita VHS, com umas ilustrações, tinha umas animações assim, é muito tosco. E eu lembro que eu ficava no meu quarto fazendo umas pinturas, umas poesias, assim, nossa, completamente ridículo, mas eu ouvi muito esse na época. Falando de Arnaldo Antunes, tem o Titano Maquia, o disco dos Titãs desse ano, que é super na esteira do grunge, assim, que inclusive a gente é produzido pelo Jack Andino, e que teve uma recepção, pelo menos o que eu lembro na época, que ele teve uma recepção mixed, assim, tipo, Sim. fãs dos Titãs não curtiram muito, e ao mesmo tempo a galera que era fã de Nirvana, que, sei lá, curtia o Jack Andino por algum motivo, também odiou o disco, então ele ficou ali meio... Mas os Titãs tiveram essa coisa de experimentar muito também, né, ao longo da carreira, de não ter medo de mudar de um disco pro outro. O Nando Reis deu uma entrevista já falando que esse foi um dos discos que ele mais teve dificuldade de se entender dentro da banda, assim. Ele tem só uma música, se não me engano, dentro desse disco, que eu acho que é 32 Dentes ou alguma coisa do tipo. E aí ele falou que ele não conseguia entender qual que era a proposta ali, e, tipo, ele foi se guiando pelo resto da banda, mas posteriormente foi um dos primeiros sinais que ele entendeu que estava na hora de deixar o Titãs ali, que ele falou que já não estava mais se adaptando à proposta deles. Esse disco é o primeiro, né, sem o Arnaldo. E é isso que o Kleber falou. Tem essa tensão do Nando de já começar a decidir, tá na hora de sair. E eles contam isso naquele documentário do Star Plus, Bios, Titãs, feito pela Sara Oliveira, que é bem interessante. Aí eles aprofundam um pouco essa fase desse disco e fala mesmo que é uma coisa bem divisiva, assim. Tem uma parte dos fãs que abraça a banda e uma parte, tipo, destrói eles, assim. É bem curioso. 1993 também é um ano bem decisivo pro rap nacional, porque a gente tem Racionais MCs com Raio X Brasil, Pavilhão 9 com o primeiro ato, mas eu acho que talvez o mais representativo, não sei se é o melhor, mas é o mais representativo, o mais impactante, é o Gabriel Pensador com o álbum homônimo ali. É muito louco, porque ele lança uma música que é Estou Feliz, Matei o Presidente, na época ali do Collor. Então foi mega polêmico. Na época do impeachment. Foi super polêmico, mas a música foi comercialmente muito bem recebida. Esse disco vendeu muito na época. Ele talvez seja o primeiro sucesso comercial de rap aqui no Brasil, assim. Então foi um disco que meio que apresentou o rap pra muita gente. Então, de novo, é um bom disco, é o melhor que tem ali? Não sei, mas eu acho que ele tem uma importância, assim, muito grande pro movimento aqui no Brasil. Bom, a gente passou pela Maria Bethânia, mas acho importante trazer as minhas outras cantoras. Foi um ano muito importante para Renan. Todas elas. Além da Bethânia, que é muito fundamental, tem esse disco em vinil. A gente também tem o Chamado, da Marina Lima, que eu acho que é um disco muito bonito e muito refinado e muito bem produzido, assim. Eu acho que é um momento… Esse início todo de anos 90 para Marina Lima é, tipo, muito interessante. Enquanto muitas cantoras ficaram presas naquele… aquele bonde anos 80 e ficaram fazendo as mesmas coisas. A Marina fez coisas muito interessantes. E esse disco tem, tipo assim, Carente Profissional, a própria faixa título Chamado, tem Meus Irmãos. É um disco muito, muito bonito. E é meio que um momento bastante simbólico também, porque depois a vida dela ia entrar naquele monte de coisa conturbada, ela ia ter problemas com a voz, ela ia entrar em depressão. Então acaba que sendo o último grande disco dela nos anos 90, mesmo sendo o início da década, porque depois a vida dela fica meio turbulenta. Ai, amiga, eu não sabia. Eu nunca mais vou falar mal do acústico agora. Eu não sabia dessa história. Ela fica sem voz, você sabe disso. É por isso que ela tá daquele jeito. Eu não sabia. Eu pensei que ela só tava cantando mal. Não sabia que tinha todo um negócio depois ali. do Abrigo, ela entra numa depressão profunda. Aí ela tem um monte de problemas nas cordas vocais. A gente nunca sabe direito. Tem várias histórias sobre o que aconteceu. E aí… ela acabou realmente perdendo a voz durante um bom tempo. Depois ela volta. Tanto que o primeiro disco que ela volta, ela tá tipo cantando meio…
é quase um spoken word, assim, porque ela não consegue mais cantar naquele nível. Hoje em dia ela já melhorou muito, assim. Mas ela continua trabalhando bastante ainda as cordas vocais dela, porque é super complexo. Além disso, em 93 a gente tem O Sorriso do Gato de Alice, da Gal Costa, que é um dos meus discos preferidos dela. Eu acho um disco absurdo de lindo, assim. É um ano em que ela, durante a produção desse disco, ela perdeu a mãe. E ela continuou produzindo esse trabalho. E dá pra entender, dá pra perceber muito dentro desse disco toda essa dor de uma perda muito simbólica, assim. Você percebe que as músicas são mais melancólicas, elas são mais introspectivas. Só que acabou que esse disco foi meio que engolido pelo tamanho que o show posterior ao disco tomou. Que é o show dirigido pela Gerald Thomas, em que ela mostra os seios… que o Brasil vira o caos, ligam pra Dercy pra perguntar dos peitos da Gal Costa. Aquelas coisas todas que a gente sabe. E aí eu acho que no meio das polêmicas todas, às vezes as pessoas esquecem de voltar nesse disco e ver o quanto ele é bonito, assim. Porque é muito curioso que é um disco muito grandioso, muito bonito e potente, com faixas lindas, como Errática, Mãe da Manhã, Nuvem Negra. Só que depois disso a Gal meio que se fecha, assim. Ela fica um bom tempo, parece que fugindo dessas polêmicas, sabe? Tentando evitar esses novos repertórios dela, entrando depois naquela fase que é tipo fazer as mesmas coisas de sempre, sabe? Se repetir. E eu acho meio triste, mas esse disco é muito, muito bonito. Perfeito. Eu tenho 2 aqui que eu separei, que eu gosto demais. Quando eu comecei a ouvir o Indie BR, assim, e descobri o Midsummer Madness e outros projetos cariocas ali, tem 2 discos que são essenciais para a cena independente brasileira dos anos 90. O primeiro é o Second Coming, com You. É um disco que serviria de base para muita banda dessas guitar bands brasileiras ali dos anos 90. E o que eu mais gosto é o Pelvis, com Peter Greenaway's Surf. É um disco que pega Teenage Fan Club com uma pegada mais surf, que é uma galera toda carioca ali. É muita gente em estúdio, mas é um disco totalmente lo-fi, assim. Então, recomendo muito quem quer revisitar essa cena brasileira independente do começo dos anos 90. São 2 trabalhos, assim, essenciais. Bom, acho que a gente pode falar também das músicas infantis, né? Que tem um monte esse ano. Um ano de ouro pra música infantil aí. O Clebinho Tem Eliana com Dedinhos, tem Angélica com Só uma Meu coisa, Jeito de sabe Ser. por que essa música Os Dedinhos é isso, desse jeito? A Eliana tinha um orçamento limitadíssimo no programa dela no SBT. Até vi uma entrevista dela recente, eu não lembro pra quem. E aí ela tinha que fazer todas as coisas que ela fazia naquele espacinho muito pequeno. Então Os Dedinhos era porque era a única coisa que ela podia fazer naquele espaço, sabe? Então todas… Limitação criando a arte. olha só. Ela tinha… o SBT mudou todas as coisas, o Silvio Santos não queria dar chance pra ela mais, porque ela era cantora, né? Ela vinha do Meia-Soquete, Patotinha, essas coisas. E ele não queria dar chance pra ela como apresentadora infantil. E daí ela diz, eu faço com o que tiver. Me dá um pano de fundo aqui e eu vou fazer. E ela fez, deu certo. E é engraçado que esse disco, inclusive, se você vai ver, é tudo música de… domínio público, assim, clássicos infantis. Sim. Porque, obviamente, eles não queriam gastar dinheiro com canção também. E deu certo. Vendeu mais de 300 mil cópias, assim. Então foi muito bem sucedido. Eu só queria pontuar que vocês estão muito bons de pauta, porque essas todas são informações que eu definitivamente não tinha. Vendo disso dele, Eu era Eliana e uau. Angélica. Mas segue, Nick, o que mais que tem aí de infantis? Teve também Sandy Júnior com Tô Ligado em Você. Se eu não me engano, um dos primeiros, né? É daquela terceiro, fase se eu não me ainda. engano. Essa é a falta que a Isadora faz, olha, nos trazer informações. Ela teria o sobre Sandy complemento aí, que a Isadora é fã de Sandy Júnior. E além disso, ainda teve o disco da TV Colosso, que era simplesmente maravilhoso. Eu fui um cachorrinho da TV Colosso, eu amava. Eu lembro que eu assistia, corria pra assistir. Eu era fã da Nesse Priscila. disco tem Zeca Pagodinho, Marcos Vale, João Penca e seus miquinhos abestrados, Paquitas e Sandy Júnior. Então, assim, as crianças foram Maravilhosíssimo. muito bem servidas esse ano. Foram muito felizes. O da Angélica, eu separei aqui informações muito relevantes. Aí, Que dentre os 13 discos da Angélica, esse é o único que não tem o nome dela. Porque tem esse que é o Meu Jeito de Amar, né? Meu jeito de ser. Meu Jeito de Ser. Aí ela tem um de 99, que é o Angel Hits e Amigos. E todos os outros 11 discos se chamam Angélica. Angélica.
Mas esse disco foi muito sucesso, que ele marca a passagem dela da Manchete pro SBT, que ela vai virar, tipo, ícone infantil. E ele tem uma… Se você pegar lá, tipo, a ficha técnica, as composições é, tipo, nomes malucos. Fernanda Abreu, Evandro Mesquita, Ivo Meirelles, Paula Toller, Jorge Israel, Fausto Fawcett. Eu falei assim, os anos 90, quem pensar em chamar o Fausto Fawcett e escrever uma música infantil aqui pra gente? Infantil, né? Tipo, porra. Todas as pessoas. É que os anos 90 foram muito ousados, gente. Anos 90 foi um período muito Pós-ditadura aí, tava todo mundo tentando tudo. Exato. Ela consegue até emplacar um clipe na MTV nessa época, que é da música Flecha de Amor. Tem HD lá no canal dela, no Vivo. Você falou do Fausto Fawcett, tem disco dele esse ano. Foi Tem. o único disco que ele lançou. Ele não lançou mais depois. Básico Sim, e é o Instinto. É o último. É o disco com a participação da banda Falange Moulin Rouge, que é uma banda que ele inventou, que basicamente tinha o Dado Villa-Lobos do Legião, o Del Palmeira do Barão, o Ari Dias da Cor do Som e o João Baroni dos Paralamas. Esse ano vai ter Inédit Brasil, o Festival de Documentários Musicais. Eles vão exibir um documentário chamado Fausto Fawcett na Cabeça, do Vitor Lopes. O Inédit começa dia 14 de junho. Grande parte das coisas são presenciais, mas algumas exibições são online. Então vale ficar de olho na programação, porque eu acho que além desse documentário que deve ser muito interessante, tem outras coisas bem legais por lá. O Inédit entrou muito no roteiro, né? No roteiro cultural do ano, assim. Sim. É sempre muito legal. Tem muita coisa legal na programação. Um dos discos que eu mais amo do Itamar Assunção sai nesse ano, que é o início, né, da trilogia Da Mar Assunção, Bicho de Sete Cabeças. Esse é o volume 1. Que é com as Orquídeas do Brasil, né? Isso, que é a banda feminina que ele forma. E eles vão produzir 3 discos, os outros 2 saem em 94. Nessa fase, o Itamar estava bem próximo da Rita Lee. É a fase que ela tá separada do Roberto de Carvalho. É uma fase meio nebulosa na vida dela, essas coisas todas. E ela acaba fazendo essas outras amizades, digamos assim. E Bicho de Sete Cabeças, a gente vai ter uma música que se chama Vem Até São Paulo, que tem participação da Rita Lee. Que é muito bonitinho, que tem ela imitando alguns sotaques de São Paulo. E no final ele fala, vem até São Paulo tem Rita Lee. E aí nesse mesmo ano ela vai lançar um disco que se chama Rita Lee. E que tem uma música que ela compôs ao lado do Itamar Assunção, que é Só Vejo Azul, em que ela fala aí, ela usa algumas partes da letra de Vem Até São Paulo, e ela fala, vem até São Paulo, tem Itamar Assunção. E eu acho muito bonitinho essa amizade. E o disco do Itamar ainda tem coisas muito legais, tipo, tem Noite Torta, com participação da TT Espíndola, que é tipo assim, excelente. Eu acho que é uma abertura muito interessante desse projeto, que juntando os 3 discos, assim, é uma coisa monumental. E esse trabalho da Rita, no caso, ele é mais de transição, né? Comercialmente, ele foi bem mal recebido. Ela tava numa fase difícil e tudo. Mas é interessante como ela vai transformando essas coisas em outros projetos dela. Ela cria show, ela conta essas coisas na autobiografia. Ela vai criando outras coisas pra tentar, tipo, disfarçar que as coisas não estavam dando certo. Até que alguma coisa dá certo e ela engrena de novo, assim. Mas é bem interessante. Comentário da Laura Machado aqui, ela falou: Fausto Fawcett foi muita alucinação dessa época. É verdade, dessa época e de todas as outras. Assim, ele é malucaço. Eu amo. Mas ele conseguiu montar um Dream Team de música brasileira nesse projeto, né? Posso comentar uma coisa do Itamar Assunção? Claro. Ano passado teve aquela história da exposição sobre ele, que ia rolar no Centro Cultural São Paulo, que roubaram o óculos dele, aquele óculos mitológico do Itamar, que tem preto, que tem umas mãozinhas do lado, assim, que parece raios. Que roubaram, e daí a mostra foi cancelada, e daí o Centro Cultural São Paulo fez uma ação para a pessoa devolver os óculos. Depois eu não lembro o que deu, mas foi bem… É muito espírito de porco ir na abertura da mostra e roubar os óculos que estão lá expostos, né? Pelo amor de Deus. Sim. Mas enfim, alguém fez isso. Só pra citar aqui, nesse ano também temos um disco muito importante, que é o Olho de Peixe, do Lenine. É um disco que está sendo relançado agora em vinil. Nesse ano nós temos também Bezerra da Silva com Cocada Boa. A gente tem Sandra de Sá com Dessá. A gente tem a Boys Blood brasileira, que é Zizi Posse com Valsa Brasileira. A gente tem os peitos da Fafá de Belém, porque essa semana circulou uma foto dela e da Gal e da Maria Bethânia e da Rita juntos, e a Fafá com os peitão gigante ali estourando.
ela lançou Do Fundo do Meu Coração. Tem Kid Abelha lançando Yeah Yeah Yeah. Margareth Menezes com Luz Dourada e Leone lançando Leone. Eu queria deixar uma trivia antes da gente terminar, que é importante para a cena cultural deste momento. Em 93, Patrícia Marques ainda não chamava Patrícia Marques, chamava apenas Patrícia. E ela era uma cantora adolescente, ela ainda vinha com aquela imagem infantil, de cantora infantil, essas coisas todas. E aí ela assina em 93 com o Nelson Motta. E o Nelson Motta chama a Beth Lago para fazer uma transformação nela, uma coisa meio de ar de princesa, assim. E aí eles modernizam ela e deixam ela jovem. E aí a Beth pega o Patrícia Marques, que era Marques com Q-U-E, e decide fazer o Marques estilizado dela pra lançar a nova Patrícia, que viria em 94 com os hits do coração. É nessa época que ela fica com o cabelo curtinho, que ela usa até hoje. Ela corta o cabelo, ela parece toda bonitona, essas coisas dela. Vai virar trilha de viagem, vai ser certo. Ai, tudo. Vamos pros discos internacionais aqui. Gaia, qual que é o seu favorito desse ano abençoado? Porque é muita coisa boa aqui no ano de 93. Bom, tem uma lista enorme que a gente vai falar. Eu lembro muito de tudo isso acontecendo, assim, de acompanhar na empresa. Já tinha MTV, né? Agora, o que daqui que ficou pra mim como alguma coisa muito querida no coração? O disco do Suede. Que eu amo, acho tudo. Agora, tem o Republic do New Order, que é um descasso do New Order também, já na fase mais pra cima deles. Pra mim é o último bom disco deles, assim, que depois começa a ficar uma coisa mais… não sei. Não, tem o disco deles depois, que já nos anos 2000, que tem Crystal. Eu não lembro o nome esse é bom, agora. É verdade. É o de 2003, 2005, alguma coisa assim. É bom, esse é bom. Depois a gente vê o nome dele, que eu também não lembro. Tem muita coisa importante de música eletrônica acontecendo em 93, a gente pode falar sobre isso depois. Que mais? Tem o For Calendar Café do Cocteau Twins, que é maravilhoso. Tudo. E vocês adorei que vocês colocaram na lista aqui um disco de uma banda que eu amo, pouca gente fala, que é o Saint Etienne. Amo. A gente é muito cadelinha deles aqui. A Isa também Vocês são muito Etienners? A gente muito, Sim, a gente ama muito. eles. O último disco, inclusive, que eles lançaram ano passado, maravilhoso também. Mas passa batido, né? As pessoas não falam muito. As pessoas não falam muito deles. Para poucos e bons. Pra quem tem muito bom gosto. Você puxou o Suede ali, eu até fiz um bloquinho, porque é um ano bem importante pra cena inglesa, assim, né? É o levante do Britpop. A gente vai ter o Blur com Modern Life is Rubbish. Aí a gente tem o Radiohead com o primeiro álbum de estúdio deles, que é o Pablo Honey, que explode ali o sucesso do Creep. Eles não aguentavam mais tocar essa música, mas explode, apresenta eles pra muita gente. Tem o The Verve com a Storm in Heaven. A gente tem Manic Street Preachers, que eu sei que o Renan gosta, com Gold Against the Soul. E os maravilhosos do Teenage Fan Club com 13, que eu prefiro mais o disco anterior e o disco posterior. O anterior é o Bad Agnostic e o posterior é o Grand Prix. Mas é um bom disco também aí. O James também lança coisa esse ano. O James também. E eu fui até procurar aqui enquanto você estava falando, eu lembrei do Elástica, mas o Elástica, o primeiro 94, álbum é 94. Não é? Né? Aqui tá como 95, mas eu tenho uma lembrança anterior, assim. Eu acho que é 95. É 95. Ele é do mesmo ano do The Bands, do Radiohead. Tá. Bom, tem muita coisa, eu nem sei por onde começar. A lista é longa. Enquanto isso, nos Estados Unidos estava tendo um outro movimento, né? Que do pós-grunge ali. Tem disco do Dinosaur Jr., tem disco do Lemonheads, tem o primeiro disco do Yo La Tengo. O Yo La Tengo tá aí até agora, né? Uma banda que nunca parou, também que eu adoro. O nome tá errado. Tá Yo La Tengo, mas é o Pains. É o Pain nesse. Tá. Não é o primeiro. O primeiro é dos anos 80 ainda, se eu não me engano. Eu errei aqui. Nossa, eles têm mais tempo de carreira ainda. Eles têm 40 anos de carreira. É muito surreal isso. Mas esse deles de 93, o Painful, é tipo um álbum de transição, bom. Assim. É um dos meus preferidos, tá no meu top 5 deles. Mas é tipo… Eu acho que dá muito mais a cara desse Yo La Tengo que vai vir mais pra frente nos anos 90 e nos anos 2000. Que tem mais umas digressões, umas sonoridades mais viajantes, assim. Tem umas outras coisas mais amplas. Eu acho esse disco lindo, assim. É um dos meus preferidos deles. Bom, vamos falar das muitas mulheres desse ano. Porque a gente tem Suas mães.
O debut da Bjork, que eu acho que foi uma coisa muito marcante. A gente gravou sobre esse, não, né? Não, é o único que a gente não gravou ainda. A gente gravou sobre tantos que eu me A perdi. gente gravou quase todos da Bjork. Eu acho que é um disco bastante simbólico desse início dela. Tem alguns clássicos fundamentais, mas eu acho que ele é bastante essas experimentações que a Bjork estava fazendo na época, assim. Então eu acho que é realmente um disco muito interessante para quem não conhece nada da Bjork, começar por ele, porque é mais acessível, é mais simples. E é um dos mais tocados até hoje Sim, porque tem algumas no coisas- Spotify. Tem algumas coisas muito pops ali que são perfeitinhas. Eu amo. Além disso, a gente tem o Ride of Me da PJ Harvey. Minha mãe, a mulher que me botou no mundo. Eu nasci da guitarra dela. É o segundo disco dela, né? Mas você fica meio confuso, porque o primeiro era tipo… era uma banda, não era. E fica como se o primeiro fosse uma banda. O primeiro até hoje não tá no Spotify, é um saco. Mas o Ride of Me é tipo assim, acho que é aquele que… É ela metendo o pé na porta, assim. Gente, a capa disso é um espetáculo. Essa foto dela jogando o cabelo na banheira, assim. É tudo muito impactante, assim, o que ela fazia nesse começo dos anos 90. Sim, é tipo… A produção, a violência, o que ela traz de composição é tudo muito interessante. Assim, tem umas faixas fantásticas, tipo mensais, assim, tem umas coisas incríveis. Eu acho que é um disco muito poderoso. A gente também tem o Last Splash do Breeders. Ai, tudo. Maravilhoso. Também ouvi muito. Ai, esse Cannonball. disco foi muito sucesso, foi muito sucesso. Esse foi um tão dos que eu certo que- descobri na MTV. Eu lembro que o clipe de Cannonball passava, assim, com uma regularidade. Todo dia de manhã, assim, ele passava. Então, ali… Passava horrores, sabe? Nossa, esse é um dos shows que eu me arrependo de não ter ido. Que eles vieram fazer uma turnê de Last Splash aqui. Aqui? Eu não lembro disso. Tocou no Cine Joia. Não lembro disso. Faz um tempo já, meio dos anos 2010, assim. Entendi. Mas, porra, chateadíssimo de não ter ido. Além disso, a gente tem a Liz Phair com Exile in Guyville. Nossa, essa é minha outra acho- mãe, a minha mãe americana, é essa. Gente, é muito, eu acho muito louco, assim, porque esse disco ele foi recebido meio misto, assim, na época, mas ele é meio que a base pra tudo que a gente tem desse rock de mulheres hoje, assim, na cena norte-americana. Snail Mail, a Phoebe Bridgers, todas elas bebem muito desse disco. Soccer Eu acho Mommy. que Soccer Mommy é um disco que trata muito dessa questão da sexualidade da mulher de um jeito, às vezes, muito explícito e que as pessoas não estavam acostumadas na época, assim. A poética da Liz Phair nesse disco é, assim, uma coisa fantástica. Ela pega todos os problemas, todos os relacionamentos merda que ela tinha e ela transporta de um jeito, assim, muito cru. Eu acho fantástico esse disco aqui. Eu também tenho uma percepção que a Liz Phair não foi tão grande. Nos Estados Unidos isso é enorme. Sim. E no Brasil, nem Não. tanto, né? Ficou uma coisa restrita a conhecedores ali. Mas, pô, de fato, super influente. Tô lendo um livro chama The 90s, de um jornalista que é o Chuck Klosterman, que fala, enfim, de diversos aspectos da cultura norte-americana nos anos 90. Umas coisas que pra gente não interessa nem um pouco, tipo beisebol. Mas tem um capítulo inteiro fazendo um comparativo da Liz Phair com a Alanis Morissette. Uhum. A Alanis é muito gigantesca, né? Mas é que aqui a Alanis aparecia, tipo, na Malhação, na época. Exato. Foi o disco mais vendido do ano. Eu não lembro qual que é o ano de lançamento do disco, do maior disco da Alanis. 95. 95, é depois, então tá. A gente também tem em 93 o Whatever da Amy Mann. Eu sempre falo dela por aqui. Eu acho que esse disco é excelente para quem não conhece nada dela e não quer começar pela trilha de Magnolia e ir por outros caminhos. Eu ia Pode falar começar por esse dessa. aqui. É porque nem ela mesma aguenta a trilha de Magnolia. Mas é um disco super bonito, tem algumas faixas super acessíveis. Acho que ele tem mais a ver com essas coisas meio out pop que estavam rolando nessa época, mas tem umas faixas maravilhosas, tipo Stupid Thing e tal. Eu sou muito fã da Amy Mann, então vale vocês conhecerem. E eu puxaria aqui pra falar das minhas mães, a Sheryl Crow, que eu sempre falo aqui no programa, com o Tuesday Night Music Club. Eu acho esse disco perfeito, trilha sonora de Lília Cabral Sofrênio, novela do Manuel Carlos. eu acho esse disco, assim, muito, muito bom. Que ele tem essa pegada country, mas ele tá muito conectado com todas as coisas que estavam rolando de rock alternativo nesse começo dos anos 90. Então acho um disco excelente para se conhecer a mamãe Sheryl.
Olha, tira tudo menos o rock, porque nesse ano tem 2 discos que eu sou apaixonado. Eu coloquei aqui no topo. Smashing Pumpkins com Siamese Dream, assim, é um espetáculo de disco. Pra mim é a obra-prima do Billy Corgan ali. Você tem Today, você tem Killer Rock, você tem perfeito. Soma, você tem Mayonnaise. Tipo, é meio que toda a estrutura do que seria o som do Smashing Pumpkins pelos próximos anos, ele consolida ali com umas guitarras muito barulhentas. E a gente tem o derradeiro Inútero do Nirvana. Tinha uma expectativa gigantesca sobre o que o Nirvana ia fazer depois do sucesso do Nevermind. Tinha muita gente que não acreditava que eles seriam capazes de fazer algo tão representativo e tão marcante quanto o Nevermind. E eles vêm com esse disco absurdo, assim, é muita música boa, barulhentaço, desesperador em alguns momentos. Eu acho que é um dos discos mais angustiantes de todos os tempos, assim, e consolida essa estética dessa imagem desse anjo com os órgãos expostos ali, que seria uma das imagens que seriam fortemente relacionadas à banda, além daquele smile, né, que também é outro símbolo bem característico do Nirvana. Então, assim, ano roqueiríssimo, maravilhoso. Acho que dá pra aproveitar e puxar o Pussy Whipped da Bikini Kill, que a Kathleen Hanna era muito amiga do Kurt Cobain. E esse é o disco que tem Rebel Girl, que é talvez o grande hit que as pessoas conheçam delas. Mas o hino delas, né? Mas acho que vale super a pena conhecer mais sobre a história do Bikini Kill, ouvir esse disco, os outros, ver o documentário sobre a Kathleen Hanna. Ela tem histórias fantásticas, assim. É uma artista incrível, eu queria muito ver o retorno do Bikini Kill. Em 93 também tem, falando de lançamento de rock, em 93 também tem um disco meio overlooked do Bowie, que é o Black Tie White Noise. Ai, eu não gosto desse. Você não gosta desse? Eu não gosto. Eu gosto, talvez eu seja uma das poucas pessoas que gosta, que vem depois daquela experiência do Tin Machine, que é uma parada que meio que super não rolou, né? E que ele retoma a carreira solo dele na época que ele tá também meio casando com a irmã. Sim. Marca esse momento, assim. Mas é um disco que eu gosto. A música de abertura, a Jump They Say, é muito legal. Esse ano de rock a gente vai ter também o On and the Kill Taker, do Fugazi, que é um puta discão, é o terceiro Nossa, disco maravilhoso. deles. Acho que ali já tá bem cimentada toda aquela cena de hardcore ali da costa oeste dos Estados Unidos. E aí, nessa época, vai surgir outras coisas legais que Não, são… costa leste, eles são de Washington. E aí vão surgir coisas legais que são um braço desse post-hardcore, que é o math rock. Esse ano a gente tem o Polvo com Today's Active Life. É o segundo disco deles e é maravilhoso, assim. É esquisito que tenha sido lançado pela Merge, mesmo nos anos 90, mas é um selo que hoje em dia é grande, tem bastante coisa interessante. Mas naquela época eles estavam total imersos nesse rock esquisito. E aí também tem o primeiro do Dom Caballero, o For Respect, que é uma banda de Pittsburgh fudidaça, assim. Eles foram lançados pelaquela Touch and Go Records, que nos anos 90 vão fazer um monte de coisa interessante, tipo o Big Black, Butthole Surfers, Jesus Lizard, todas essas paradas, assim. Estavam nesse selo, e enfim… São coisas legais de math rock. Eu procurei mais coisa, mas não achei. Acho que 94 e 95 vão ter mais coisas legais. Eu acho muito louco, porque é um ano muito voltado pro rock, mas a gente tem algumas coisas bem especiais quando a gente vai pro R&B. É um ano que a Mariah lança o Music Box, disco mais vendido deste ano. Tem um dos meus favoritos da Janet Jackson, que é o Janet. Esse disco, assim, ó, é putaria, é sexo, é isso que eu ia dizer. transa. Ela tá com tesão de, assim, Muito de tesão, milhões. é um assim, tesão que começa na imagem de capa com ela sendo abraçada por… Tipo, tem aquela imagem dela sendo abraçada pelo ex-marido dela na época, assim, segurando os peitos dela. Ela tá que tá. Tem a Toni Braxton com o auto-intitulado, que é um descasso. Que é outra que tá R&B, sempre com assim. tesão, assim, de Sempre milhões. a periquita ali, ó, pegando fogo. Elas estavam todas sedentas, essas mulheres maravilhosas. Nossa, Toni Braxton pra mim é muito trilha sonora de filme de comédia romântica dos anos 90. Ai, total, assim. tocava muito. E tem também o Terry Trans D'Arby, que é um cara que tocou muito nessa época. Ele tem o Symphony or Them, assim, então são obras essenciais. Mas quando a gente vai pro hip hop, é um ano brilhante, assim, é fantástico, porque é um ano, eu sinto que é um ano em que os produtores começam a entender essa coisa da melodia de uma forma um pouco mais aprimorada dentro do rap, né? A gente tem em 1989 o De La Soul e o Beastie Boys brincando com a questão dos samples, e aqui a gente vai pra uma coisa mais instrumental, de refletir mais sobre o processo de produção para além das rimas. Então a gente vai ter o Wu-Tang Clan com Enter the Wu-Tang Clan.
36 Chambers é um disco essencial pro rap, um dos discos mais bem produzidos da história. A gente tem o A Tribe Called Quest com Midnight Marauders, é fantástico. O Snoop Dogg estreando com Dogg Style, que é um disco assim, se você parar pra ouvir as músicas, a composição, a forma como ele usa os samples nesse disco é uma coisa assim sensacional. O De La Soul lança o Bulone Mind State também desse disco. E aí a gente vai pras meninas. Queen Latifah com Black Rain e Salt-N-Pepa com Very Necessary, que são 2 discos assim essenciais pro gênero, mas tem dois em especial que eu separei aqui, porque é quando a gente consolida esse conceito de jazz rap, que é uma coisa que é muito característica hoje em dia, é uma coisa super popular até dentro do YouTube, a questão lá do Lo-Fi Beats é uma coisa que deriva desse jazz rap. E a gente tem 2 discos que são meio que pioneiros e revolucionários nesse sentido. Que é o Guru com Jazz Maths Volume 1, que é um discaço que usa samples de jazz para compor as bases do trabalho. E o Digable Planets com Reaching a New Refutation of Time and Space. O Digable Planets é uma banda que um dos integrantes depois daria origem ao Shabba's Places, que é um puta projeto de rap experimental, assim, que eu gosto bastante. Então, um ano bem servido pra quem curte rap. Só aproveitando pegando essa tangente aí, foi esse momento, era uma coisa que era o acid jazz, que era esse hip hop misturado com jazz, às vezes muito melódico, com um monte de samples. Teve como é que teve o Guru também, não sei se o Guru tem algo lançado em 1993, mas tem, enfim... Tem um monte de coisas importantes nesse momento, e esses artistas vieram todos em combo pro Brasil, para uma edição do Free Jazz, daí eu não sei se é 94, mas meio nesse período. Também vieram todos se apresentar meio de uma vez, assim, foi bem legal. Perfeito. Nessa coisa assim tem também o Jamiroquai, que vai um pouco mais pro outro campo, mas... Mas eu acho que é o mesmo sentimento, de alguma forma, assim, desse olhar pro jazz, pro groove, pro soul, pro funk, né? O Emergency on Planet Earth, acho que, se eu não me engano, é o primeiro disco deles, é muito bom. E esse é aquele que bombou horrores, que tocava em absolutamente todos os lugares? Não, é o de 96, que é o que todo mundo ouviu. Não importa se você quer ou não, você ouviu esse disco. Vamos falar sobre música eletrônica, Gaia? Eu tô com uma listinha aqui, enquanto você tava falando, eu tava abrindo aqui. Bora lá. De techno em especial, é um ano muito, muito rico, assim. Tem um single do Underworld que vai tocar no C6 agora, né? Tem um single que é o Hess e o Cowgirl, que é de 93, que é meio mítico, assim, do Underworld. Isso é antes do Underworld explodir com a trilha sonora do Transporting, né? Com Born Sleeping. Mas todos os elementos já estão ali, que é essa coisa... esse vocal falado por cima, que é meio uma poesia, meio umas palavras, e uma coisa sempre muito melódica, muito hipnótica, mas também muito dançante. Tem o hit de techno da época, que é o Acid Eiffel, que tem outro disco do Underworld aqui. Em 1993 estava rolando muito uma coisa que chamava Ambient, que era uma música eletrônica mais melódica para você ouvir em situação de chill out. E um dos grandes desse momento era o Future Sound of London, que tem um álbum desse ano. 93 é o ano do Camargue, do CJ Bolland, que é um clássico do techno, que eu imagino que se toca nas festinhas, até hoje funciona muito bem. Tem o Prodigy, o Prodigy vai estourar um pouquinho depois. O Prodigy ficou grande a ponto de passar na MTV, né? Sim. Mas em 93 Mas era mais tarde, era já 97, 98 que eles tocavam bastante, né? Que foram... Aqui no Brasil, o Prodigy é uma coisa bem... Aqui no Brasil, tocou muito na MTV. Tinha excelentes videoclipes, assim. Eles tinham uma coisa visual muito bem amarrada também, né? Que eu acho que funcionava. Sim. Mas o Prodigy era interessante porque eles não foram suavizando muito o tipo de som que eles faziam para atingir maiores públicos, né? Pelo contrário, parece que foi ficando cada vez mais agressivo, assim, mais violento. Uma hora sumiu. Quem tava rolando muito em 93 também, a turma de Detroit, tipo Jeff Mills. 1993 tem o Plastic Man, que é o projeto do... como é que ele chamava? Peraí. Essa época que eles começam a migrar pra Europa, né? Que eles começam a se apresentar mais na Europa do que nos Estados Unidos, não era?
É a época que a música eletrônica tá muito gigante na Europa, assim, do jeito que eu acho que nos Estados Unidos meio nunca chegou a ser. Isso é sempre legal de lembrar que a música eletrônica nasce como uma coisa de guetos negros e gays nos Estados Unidos, tanto techno quanto a house, mas só vai se tornar um veículo de massa para ter eventos enormes e discos nas paradas de sucesso na Inglaterra, na Europa toda, mas principalmente na Inglaterra, no momento que eles atravessam o oceano, assim, que a parada realmente acontece. Mas 93 ainda é um ano muito underground da música eletrônica. Todas essas coisas que eu tô falando é uma parada muito de pista de dança, assim. Sim. A gente gravou o programa VFSM 234, As Raízes Negras da Música Eletrônica, que a gente fala desse processo da migração deles pra Europa. Maravilhoso. Com quem que vocês falaram? Com a Paulette Linda-Selva. Tudo. Tem um outro disco muito lindo também, de 93, gente, numa banda nessa história do Amish, uma banda chamada Sabres of Paradise. Que, enfim, quem é velho lembra. Ai, daí eu tô anotando tudo que você tá falando. Eu vou te mandar esse link aqui, que é da onde eu tô puxando agora. 1993 também tem o DJ Hell, que foi o que tocou muito no Brasil depois. Sim. Lançou um disco chamado Copacabana. Ficou meio apaixonadão pelo Brasil. Mas eu estou falando mais do techno, de house, eu teria que dar uma pesquisada por aqui também. Eu coloquei alguns aqui que eu gosto bastante. Um é o Polygon Window, que é o projeto paralelo do FX Twin, que ele lançou Surfing on Sine Waves, que é um disco que ficou meio que perdido. Depois ele saiu, se não me engano, ele saiu em vinil. Aí alguém comprou esse material e colocou na internet, depois que ele foi lançado oficialmente de fato. Tem o Orbital com Orbital 2, que é um disco que eu gosto bastante também. E o Outcare com esse nome é difícil. Incúmbula. O Outcare. Incunabula. Outcare com Incunabula. Meu Deus, que difícil. Incunabula. Incunabula. Altec bem de especialista, assim, bem difícil de ouvir. Eu gosto muito dessa vibe IDM, assim, essas coisas, músicas cabeçudas com umas batidas bizarras que talvez não funcionem na pista, mas assim, pra ouvir prestando atenção. Um tipo de música eletrônica muito experimental, assim, pra audição mesmo, não era pra tocar. Eu acho que o Altec tocou no Brasil uma vez, mas agora não consigo falar com certeza. Orbital é uma parada que eu sempre achei muito linda, durou ainda um tempo. O Orbital teve... Ainda dura, eles lançam coisa de mês em mês ainda, eles são bem ativos. Dura, e ainda é tipo super melódico, bonito, emocionante, festa de manhã. Depende, tem uns discos que são bem bosta. Orbital. Quando você tem uma carreira muito longa, às vezes acontece que você fazia uns discos meio bosta no meio. Até o Bowie, né? Acontece. Eles lançaram um disco esse ano, em 17 de fevereiro. 10 músicas, 51 minutos. Optical Delusion. A capa é linda, mas o som, não sei. E você falou do Aphex Twin, né? O Aphex Twin foi um que eu achei bem maluco também, quando começou a tocar muito. Tipo, passar na MTV de dia. Eu achava que era um tipo de música que não funcionava para grandes audiências também. É bem esquisitão. Eu amo também, sou louca por ele. Super música de frito, né? Assim, tipo... Super música de frito. Não é de frito, ali a pessoa já derreteu, ela, sei lá, é outra coisa já, é delirante. E indo para um lugar totalmente diferente, vocês botaram aqui na lista também um disco do Dead Can Dance, de 1993, Sim. né? Que também muito bom. Mas acho que também tá nessa categoria aí, música de gente que já desmanchou. Eu ia puxar esse, porque é um dos meus preferidos. E o Clever colocou, tipo, numa caixinha que é só bruxaria ali. Ele fez um cantinho da bruxaria. E tem o Cocteau Twins, que a gente falou, né? Com For Calendar Café. Que é o disco quando a Elizabeth e o Robin se separaram, né? E é o disco ali que as polêmicas já começam a acontecer, eles fazem coisas mais estranhas. O Robin na entrevista pra MTV, a primeira vez que algum deles dá entrevista nos Estados Unidos. Eles fazem, tipo, eles cantam no Jay Leno também, é tipo muito estranho. É muito rolê aleatório, tipo, o que eles estão fazendo no Jay Leno? Mas eu gosto bastante desse disco, eu acho que tem faixas muito bonitas. E é o disco que depois eles vão refazer várias faixas em taiwanês junto com a Faye Wong pro disco dela. Que a Faye Wong é aquela atriz que trabalha com Wong Kar-wai em Amores Expressos e tal. Até toca um dos covers dela do Cocteau Twins no filme. É excelente, vale buscar mais. O Kleber colocou aqui nesse bololô também a Kate Bush com The Red Shoes. Que é um disco que é meio… Eu não gosto desse. Eu não acho ruim, é que tipo…
perto das outras coisas da Kate Bush, ele fica meio esquecido ali. Fica ali, o sapatinho vermelho ali no canto do quarto. Mas acho que é um disco bonito. Junto com esse disco, ela lança um curta-metragem que chama The Line, The Cross and The Curve. Tem participação da Miranda Richardson. E é curioso que se vocês pegarem os créditos desse álbum, também vocês vão ter, tipo, os nomes mais absurdos tocando pra ela. Assim, tipo, Prince, Jeff Beck, Eric Clapton. É tipo assim, tá ali, ele tava no estúdio, eu chamei meu amigo, ele veio tocar. E do Dead Can Dance, o Into the Labyrinth, é tipo o grande disco deles que faz, tipo, vira hit internacional. Porque é uma dupla australiana, a Lisa e o Brandon. Eles eram da 4AD. Sempre foi, tipo, música de bruxa, meio estranha, gente maluca ouve. Satanista, já ultrapassou. Era sempre coisa assim, que sei lá, o personagem mais esquisito do filme do Greg Araki vai sempre citar Dead Can Dance, essas coisas todas. E aí, no início dos anos 90, a 4AD tinha uma parceria com a Warner nos Estados Unidos, alguma coisa assim. E eu sei que eles conseguiram fazer um grande lançamento desse disco nos Estados Unidos. E virou um grande sucesso. Vendeu 500 mil cópias. Meu e aí, Deus. tipo, eles ficaram gigantescos, só que eles começaram a se separar. Eles já estavam meio distantes. O Brandon tava vivendo, tipo, numa ilha, em algum lugar remoto, sei lá, fazendo o quê. Essas coisas. E a Lisa, tipo, começou a ir pra outros caminhos. Então depois ela vai fazer trilha sonora de filme, ela faz trilha sonora do Gladiador, ela faz um monte de coisa. Eles retornam já nos anos 2000, eles estão até fazendo turnê. Mas eles tinham parado, sei lá, porque eles estão senhorzinhos e alguém tinha pegado Covid, essas coisas. Gaia, eu vou ler a pergunta aqui, o Vinícius já respondeu ele, mas vou fazer aqui. Gaia, viu o Aphex Twin tocando debaixo da mesa no Free Jazz de 2001? Vi o Aphex Twin no Free Jazz 2001. Eu não lembro dele debaixo da mesa, mas eu lembro que ele não entrou no palco. E era, enfim, uma provocação que ele estava fazendo ali, do tipo, eu sou esse artista que não aparece, eu uso máscara. Ao mesmo tempo distribuía aquela máscara do rosto alterado dele pra… Sim, eu amo. De com aquele papel sorriso pras maldito. pessoas, com aquele sorriso esquisitíssimo, bem demoníaco, assim. Mas foi super criticado também na época, um monte de gente, acho que muito não entendeu, tipo… mas se ele não tá no palco, então ele precisava estar ali? Não! É exatamente isso. Se pá, não precisava estar ali mesmo. E ele é uma figura… Acho que talvez uma das figuras mais interessantes dos anos 90, assim, Com certeza. Sei lá, e aos limites da música, sabe? Uma pessoa muito foda, um pensador da música também. O cara fazia o próprio sintetizador, ele desenvolvia o próprio programa pra compor as músicas, ele é maluco. Fazia muitas próprias coisas, e daí teve um momento, foi durante os anos 90, né? Teve um momento que ele deu uma hypada, ele lançou uns videoclipes muito fodidos, muito maravilhosos pra ver até hoje. E depois deu uma super desaparecida, meio por escolha própria, né? Sim. Não sei o que ele faz. Mas daria pra fazer um programa inteiro só falando dele. Total. Sim. Eu quero puxar um outro bloquinho aqui, que é o bloco do shoegaze, do dream pop, das guitarrinhas barulhentas. Vivo pra isso! Porque é um ano maravilhoso, porque Slowdive lança Soulvlak, que é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida, assim, é um disco fantástico. Tem o Catherine Will com Chrome, que é um disco barulhentíssimo, e o Server Driver com Mescal Head. O Server Driver que tocou aqui, acho que foi o pessoal do Balaclava quem trouxe eles pro Brasil aqui primeira vez. É aquela pós My Bloody Valentine ali, que lança o Loveless em 1991, então várias outras gravadoras foram atrás de artistas que tivessem uma sonoridade parecida, assim. Então, um ano muito bem servido nesse sentido. Post-rock começa a ganhar um pouco de forma também nessa época, com o Stereolab, Disco Inferno, Pran, esse tipo de coisa que tava rolando ali, mas acho que só depois mesmo que vai… Depois que ele fica um pouco mais robusto ali. Nessa leva, a gente não pode esquecer de falar de um dos discos mais bonitos de 93, que é o do Maze Star. Nossa, sim. Sim. Senão a gente ia esquecer aqui, ele é tipo assim, perfeito, gente. Quem não ouviu esse disco tem que sentar agora e ouvir esse disco, assim, porque ele é absurdo de lindo. A voz da Hope Sandoval está, tipo assim, sublime. Eu acho que é um disco que vale a pena você mergulhar de cabeça e descobrir todos os detalhezinhos dele, porque é um disco que você entra assim e viaja total. É o disco que tem Fade Into You, gente? É o grande hit deles nesse momento. É muito lindo e continua soando muito bonito, assim. O Jay Macy's do Dinosaur Jr., que lança um disco em 93, né? Muito tempo depois ele vai gravar a cover definitiva de Fade Into You. A única cover definitiva que vale a pena é a dele. É muito linda.
Esse ano também é um ano importantíssimo para as gays, porque a gente tem RuPaul lançando Supermodel You Better Work. Se você Ai, eu queria hoje- esse vinil, é tão lindo. se Impacto hoje cultural é isso. Total. Impacto cultural é isso. é a primeira drag queen que conseguiu de fato penetrar Total. dentro da indústria pop dos Estados Unidos, então ela circulou muito. Era amigaça do Kurt Cobain, era madrinha Ela é da, madrinha da Frances. filha dele ali, então é maravilhoso. E a gente tem o Pet Shop Boys, né, Renan, com o Very. Ah, eu acho essa fase meio nos 90 meio tristinha gosta, né? ali do início. Não é que eu não goste, é que eles ficam tristes e com razão, não tinha por que estar feliz. É um momento difícil, mas esse eu não embarco tanto quanto os anteriores, assim. Uhum. E depois eles. Que agora aqui eles estão tristes, aí depois eles vão ficar felizes demais. Aí eu fico assim, calma, amor. Aí assim, depois eles tomam bala, né? É, tipo, de repente tá todo mundo de luto, aí daqui a pouco eles vão pra rave. Aí eu fico assim, calma, velho. Uma coisa de Amigo, cada você vez. me desculpa, mas você é 100% assim. Tem gente que tá triste, Mas aí eu você tá gosto louco também. do. O que eu gosto é do. Ai, meu Deus. Da fase do Being Boring, que é exatamente antes, né? Isso, é o anterior, que é Ah. o Behavior. O Behavior eu Isso. gosto muito, eu Isso, acho pra mim um esse dos é preferidos bonito. dele. Porque ele consegue ter, tipo, uma melancolia, mas é tipo assim, você tá dançando ali, triste ainda, mas dançando. Perfeito. Gente, eu vou só pra citar aqui, a gente tem Cranberries com Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A gente tem o U2 com Zuropa. Eu confesso que eu não embarquei, eu parei ali no Arctic Baby, pra mim não foi, mas eu tenho certeza que se a Isa tivesse aqui, ela defenderia esse disco, porque eu sei que ela ama U2. A gente tem vários rocks aqui. A gente tem Pearl Jam com Versus, a gente tem Guns N' Roses com The Spaghetti Incident, a gente tem o Melvis com Houdini, a gente tem o Counting Crows com August and Everything After, que é o disco que eu sei que muita gente gosta. A gente tem o Aerosmith com Get a Grip, que é a volta do Aerosmith ali, tipo, era uma banda dos anos 70 que ficou completamente apagada e depois eles voltam a fazer sucesso aqui. Esse disco vendeu 20 milhões de cópias. A gente tem o Robert Plant com Fate of Nation, The Afghan Wigs com Gentleman New Morphine com Cure for Pain, que eu sei que são discos mega cultuados. A gente tem o Depeche Mode com Songs of Faith and Devotion, que é uma continuação ali do que eles vinham fazendo no Violator, que era essa eletrônica um pouco mais soturna, e eu sou apaixonado também. A gente tem o Tool com Undertow, que é pros metaleiros aí cabeçudos. O Uncle Tupelo, que é a antiga banda do Jeff Tweedy e do Wilco, então aqueles ganham são oficialmente apresentados ao público. A gente tem o Danny Elfman com The Nightmare Before Christmas aí, pra quem gosta de uma trilha sonora. E tem também o Ace of Base, que tocou muito, não entendo até hoje porquê, mas foi um fenômeno na época com The Sign. Porque acho que eles dão o tom do que vai ser a Eurodance. É, tipo, É exatamente isso. E é super legal. É um house music pop ali. Sim. Super pop. Esse fez sueco, né? Eles são a terceira banda sueca que mais vendeu na história, depois do ABBA e do Roxette. E eles são muito fundamentais pra todas essas coisas que a gente ouve hoje em dia, tipo PC Music, essas coisas. Esse pessoal É. super Verdade. baforou esses discos, assim. Porque era meio… É engraçado, é que a gente ouviu muito na época, a gente cresceu ouvindo pra essas mim coisas. esgotou É meio já. curioso, mas é tipo uma coisa interessante. Se você volta com outro olhar que não seja aquele que a gente tinha antes, é um negócio meio camp e curioso. Perfeito. Mas só voltando nessa lista aí, eu lembro do Aerosmith, é uma das poucas bandas que eu não suporto. Eu tenho uma meia dúzia de bandas ali que eu absolutamente Ai, também detesto. não E gosto. o Aerosmith é uma delas. E eu lembro do Aerosmith nessa época, você tá em todo lugar. Eles Você estavam ligava a gigantescos. TV, você entrava na Uhum. padaria, toda a trilha sonora de filme. Eles sumiram e depois, quando voltou muito gigante. Sim. Não, até o começo dos anos 2000 eles estavam em tudo, assim. Chega a ser Don't chato, assim. close my eyes. gosto Isso, deles, não! Mas enfim, a gente não pode ir embora sem eu citar um, que é o primeiro EP do Jeff Buckley, com Live at Chiné. Você gosta dele, verdade. Sim, é maravilhoso. São 4 musiquinhas cantadas ao vivo e, enfim, esse disco é fudido de bom. Nick, eu sou uma entusiasta do Jeff Buckley também. ele era muito bom, Eu amo puta muito. merda. Ele era muito bom. O que ele teria feito, né? Se Nossa, não tivesse sim. morrido tão jovem. E a gente falou da Elizabeth Fraser, do Cocteau Twins, nessa época que eles separam, que ela vai ter um romance com o Jeff Buckley também. Ela nunca que é um- fala, né? Sim. Ela discretona. Nunca fala, e tem a música deles gravada Eles na juntos é internet, muito bonito. que é muito bonita, mas que parece que ela odeia
porque a música não estava pronta. Não porque tinham várias músicas que estavam sendo produzidas. E aí essa vaza desse jeito é mal acabada. E ela não gosta, porque ela entende que, tipo… Se ele morreu, devia ter acabado ali. Tipo assim, eu não vou acabar isso sozinha, entendeu? E ela queria… e ela tá certa. Na real, é uma forma respeitosa dela lidar. Mas nós, enquanto fãs… toda semana eu dou play. A gente quer saber de tudo que ela fez com ele. Perfeito. Gaia, muito, muito obrigada. É sempre bom ter você aqui com a gente. É super gostoso conversar com você. Adorei. A gente adora. Obrigada. Vou pedir aí pra você deixar suas redes sociais e principalmente falar sobre a sua newsletter, a maior newsletter do Brasil. Como as pessoas têm acesso a ela. Ainda não é, mas eu chego lá, hein? Tá indo bem. Gente, me sigam nas redes sociais em @GaiaPassarelli. 2 S, 2 L's e no final. Eu só tô no Twitter e no Instagram, mas não tô usando muito nenhum dos dois, viu? Tô bem… tô caminhando pra ser uma velha reclusa, escritora misteriosa que fica morando em casa numa com os gatos. Fica com os gatos em casa fumando cigarro. E não aparece muito. Mas a newsletter sai toda sexta-feira. Chama Tá Todo Mundo Tentando. Em gaiapassarelli.com. Dá pra se cadastrar gratuitamente. Você não tá no LinkedIn? Eu tô no LinkedIn. Eu sabia, eu tinha te visto esses dias no LinkedIn, apareceu alguma coisa. Pergunta, você tá no LinkedIn? Eu tô no LinkedIn, às vezes eu entro lá, tem umas fases que fico escrevendo. Só chamem ela lá se quiserem pagar um bom salário. Isso. LinkedIn é muito chato. Mas a newsletter tem essa versão gratuita, que eu mando toda sexta-feira, eu mando uma historinha, uma crônica, às vezes coisa da vida real, às vezes ficcional. E tem uma versão paga, R$20 por mês, que toda quinta-feira eu mando um compilado de dicas de coisas para fazer em São Paulo durante a semana. É bem paulistaner. Você não estava num outro podcast recentemente também? Eu estou fazendo muitas participações em podcasts recentemente. Semana passada eu fiz 2. Um do chama Dentro do Ringue, que é sobre monetização de newsletter. E o Página 5, que é o podcast de literatura do UOL, falando sobre newsletters de literatura. Chique. Além disso, ouçam a Gaia no Rádio Novelo. Esse episódio de definições, que é perfeito. Esse episódio é lindo. Se bem que eu sempre falo toda semana que todos os episódios da Rádio Novelo são lindos, mas da Gaia também é lindo. Então, é maravilhoso esse podcast, gente. Acho que é o que eu mais gosto de ouvir hoje em dia. E é engraçado como o Definições, ele continua rendendo. Toda semana chega mensagem de alguém falando: eu tava no supermercado ouvindo e comecei a chorar. Sem dar spoiler, porque é uma historinha muito… Mas enfim, é uma historinha realmente muito emotiva. Ouçam sim. Perfeito. Muito obrigado, Gaia. É sempre bom ter você aqui com a gente. Obrigada a vocês, gente. É sempre bom vir. Me chamem sempre. Boa. Um beijo. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir.